Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje eu queria abordar um tema muito interessante. Eu vou dar o título desse vídeo de efeito placebo. E nós vamos falar sobre a mente humana mais uma vez, né? Essa semana eu assisti aquele filme Eu, né? Não sei se é desse jeito que se pronuncia, não sei, né? Mas, enfim, ele tem uma abordagem sobre a capacidade humana a capacidade mental do ser humano de se autocurar. E ele tem diversos exemplos, né? Eu sugiro que quem se interessa pelo tema esoterismo, autoajuda, que assista esse filme. Tem ele na Netflix, é o Heal, Heal, tá? Vamos lá. No filme eles abordam a questão do efeito placebo. Todo mundo sabe que o placebo são aquelas medicações que têm efeito nulo, ou seja, comprimido de farinha de trigo, que são dados a um grupo de paciente, né, para que um outro grupo de paciente receba uma medicação específica para uma finalidade específica, né? E no final da pesquisa, eles veem quantas pessoas obtiveram melhora com o placebo, né? Vamos lá, no universo de 100 pessoas, X pessoas tiveram uma melhora tomando o comprimido de farinha de trigo. E no universo de 100 pessoas, X pessoas tiveram uma melhora tomando a medicação com efeito, com princípio ativo em pesquisa, né? Isso vai para diversas doenças, para gripe, câncer, AIDS, tudo isso aí, né? Todo laboratório faz esse teste, né? E quando a gente está no hospital, num centro cirúrgico, em que a gente é operado, em que a gente está sob efeito de medicação, os médicos chegam para nós, né, e falam: o seu familiar agora depende dele, a maneira como ele vai reagir à medicação, né? E a gente sabe que o indivíduo, ele não é igual um ao outro, né? Não existe um padrão, né? Muitas vezes o cara tem uma formação pulmonar diferente da outra, o fígado mas em síntese é o mesmo, né? Mas as características são diferentes. Por isso, se fosse todo mundo igual, todo mundo morria da mesma doença, né? E não é assim, né? Existem variáveis. E uma dessa variável é a nossa capacidade de absorver a medicação, né? De estar apto a tomar aquele comprimido, ou passar por aquele procedimento cirúrgico, ou passar por aquela terapia, enfim. Uma parte do tratamento, ela depende de mim, né? Isso aí é ponto pacífico, todo mundo sabe disso, todo mundo da área médica sabe disso. Eu não sou da área médica, nem tenho pretensão de ser, né? Mas todo mundo sabe que essa é a realidade. E por que aquelas pessoas que tomaram o comprimido de farinha de trigo também melhoraram, né? Essa é a questão abordada pelo filme, né? E porque algumas das pessoas que tomaram o princípio ativo não melhoraram, né? Então, é um momento em que o próprio filme propõe isso, né? O filme não está aí para falar que medicina alternativa é a medicina viável, não. Ela está propondo que o indivíduo tenha que ser coautor do seu processo de cura. Através do quê? Através da mente. E como isso se dá? Através das crenças individuais de cada um. Quando a gente fala em crenças, o nosso pensamento nos remete a valores espirituais. Isso é certo na ótica do filme? Também. Mas não é só isso, né? A questão principal é como eu absorvo mentalmente aquele tratamento, né? Como eu absorvo dentro da minha mente, dentro do meu pensamento. A gente está falando dentro do cérebro, a gente está falando dentro do pensamento. O pensamento se processa dentro do cérebro, tá? Mas o pensamento não é o cérebro, né? Então, quando indivíduos com uma maior disposição, com uma maior
crença de que a medicação vai fazer efeito, eles têm uma probabilidade muito maior, né, de se darem bem com a medicação, se darem bem com a intervenção cirúrgica, se darem bem com as técnicas terapêuticas, sejam elas as tradicionais ou seja elas as alternativas. Tá, mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo é a capacidade que o ser humano tem, ele mesmo, de se autocurar, de fazer com que todo esse processo, né, quer seja via medicação, quer seja via qualquer outro tipo de intervenção, ele depende também da mente humana. Se eu acredito, eu posso. Daí a gente vai se remeter a uma série de princípios espirituais, dentre eles a chamada fé. O que é fé, né? A melhor definição de fé que eu já vi na minha vida, ela está no próprio texto bíblico, né? O autor da carta aos Hebreus, ele fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Ou seja, eu acredito, embora seja improvável. Eu acredito, embora seja quase impossível. Eu acredito, mas é muito pouco provável que isso possa acontecer pela lógica, né? Mas pela minha crença, aquilo pode acontecer. Isso pode ser uma cura, isso pode ser um resultado positivo diante de uma investigação clínica, né, digamos assim. Isso pode se refletir também no meu aspecto social, né, no meu aspecto vivencial, no meu aspecto de relacionamentos e inclusive no aspecto empresarial, né? É bom a gente ter chegado a esse assunto porque esse vídeo também se destina ao universo corporativo, principalmente aos profissionais de marketing e vendas, né? Eu tenho a página profissional de vendas do Facebook, né, que procura motivar as pessoas sempre, né? Nós não temos tendências de dar técnicas de venda, nós temos tendências de motivar as pessoas, né? Então, quando eu coloco a minha mente ao meu próprio serviço, eu posso fazer milagres, verdadeiros milagres dentro da minha vida, né? Desde uma simples cura, né? Vamos supor que a gente esteja falando de doenças terminais, né? Como câncer, como esclerose múltipla, como essas doenças que agora têm surgido e que não têm explicação nenhuma, pois são todas batizadas de doenças autoimunes, ou seja, existe alguma coisa dentro do meu organismo que não está batendo com o meu cérebro. E aquilo está gerando um conflito entre o meu pensamento e o meu corpo, e aquilo faz com que o meu organismo se manifeste das mais variadas formas, através de feridas, como acontece, como foi mostrado no filme Rio, como a fibromialgia, uma doença que ataca milhões e milhões de pessoas e que você pode fazer o exame que for na face da Terra, que aquilo não vai ser acusado. Eles vão falar que você está com depressão e vão te dar remédio para depressão, né? E na realidade pode ser mesmo. Eles falam muito a respeito do estresse, né? O que é o estresse? O estresse é uma variável tremenda de coisas e situações nas quais nós nos metemos e depois não conseguimos sair, né? O que nos leva ao estresse, né? Então a proposta do filme e a proposta desse nosso bate-papo aqui de hoje é isso: uma mudança de atitude de pensar. Uma mudança de atitude com relação a como eu enxergo a vida, como eu enxergo as circunstâncias. Se eu me apego na doença, eu morro.
Se eu me apego na cura, as minhas chances são extremamente maiores. Dentro do universo empresarial, se eu me apego ao problema, eu me estrepo. Se eu me apego às dificuldades, eu me dou mal, eu vou para o olho da rua, né? Eu não consigo alcançar os meus objetivos. Mas se eu coloco a minha mente ao meu serviço e faço com que o meu pensamento, o meu foco, não a ilusão de foco, o foco, ele esteja na solução, como é que eu vou resolver isso? Né? O problema existe. Aliás, todos os problemas vão aparecerem. Né? Não adianta você se revoltar contra um diagnóstico positivo de câncer. Não adianta. Né? Como é que eu vou fazer daqui para frente? Como eu vou reagir daqui para frente diante de tudo isso? É essa a questão. É isso que eu gostaria de abordar aqui hoje. É justamente essa questão de colocarmos a nossa mente ao nosso próprio serviço, através de pensamentos que me elevam, atitudes que me elevam, leituras que me elevam, bate-papos que me elevam. E aí a gente pode cortar uma série de coisas da nossa vida que não vai fazer falta nenhuma, e muito pelo contrário, ela tem nos entristecido, né? Como desavenças políticas, desavenças relacionadas à questão de opinião, quer seja ela política, quer seja ela esportiva, quer seja ela religiosa, e me atenha exclusivamente na minha missão. Qual é a minha missão na Terra? É uma boa pergunta para cada um fazer a si mesmo, né? Eu tenho certeza que não é cuidar da vida dos outros, e eu tenho certeza que não é fazer com que ninguém melhore, porque nós temos um trabalho muito grande em fazermos com que nós nos melhoremos, com que nós nos curemos, né? Então preste atenção nos seus pensamentos, preste atenção na sua capacidade de transformar tudo aquilo que está te aborrecendo em uma alegria, e a sua capacidade de transformar tudo aquilo que te aborrece em sentimentos prazerosos. Como é que eu faço isso? Invertendo o foco. O foco não pode estar no problema, o foco tem que estar na solução, tá? Eu agradeço a todos vocês, desejo um excelente final de semana e fique com Deus. Até a próxima.